Uma vida de obediência, de Elizabeth Elliot. A disciplina da mente. Em sua biografia, do arcebispo francês do século XVII, François de Fenelon, Catherine Day Little escreve: a vida simples e ordenada era o segredo de seu poder e eficiência, pois sua austeridade era, na realidade, um gasto intencional e racional, mais do que uma mortificação autoconsciente. Representava a beleza de uma mente ordenada e limpa, que naturalmente se afastava das futilidades espalhafatosas e da desordem do desnecessário. Uma vida simples e ordenada representa uma mente limpa e ordenada. O pensamento confuso resulta inevitavelmente em uma vida confusa. Uma casa que está desordenada é normalmente habitada por pessoas cujas mentes também estão desordenadas, que precisam simplificar suas vidas. Isso começa com a simplificação e o esclarecimento de seu pensamento. A mente e a vida precisam ser liberadas da desordem do desnecessário. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. 1 Pedro 1,13. É o que diz Pedro que devemos fazer. Jesus disse que o maior mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mateus 22:37. Temos discutido fazer uma oferta do corpo, que é um ato de adoração, oferecido pela mente e pelo coração. Romanos 12:1. A próxima coisa que devemos fazer é permitir que nossas mentes sejam renovadas e toda a nossa natureza seja transformada. Não podemos fazer isso sozinhos. É o Espírito Santo que deve fazer o trabalho. Contudo, devemos abrir nossas mentes para esse trabalho. Submetermos ao controle dele. Pensar nas coisas que importam e não naquelas que no final não dão em nada. Aqui novamente vemos tanto a necessidade de um Deus soberano trabalhando em nós e por meio de nós, quanto a responsabilidade da pessoa discipular a si mesma para adaptar-se ao que Deus quer fazer. Não há nenhum expediente a que um homem não recorra para evitar o verdadeiro trabalho de pensar, escreveu Sir Joshua Reynolds. Tente seguir uma única ideia até essa conclusão. Quantos desvios você faz? Quantas vezes você parou para passar o tempo do dia com outra ideia, totalmente sem relação com a primeira? Quantas vezes você afundou na grama, por assim dizer, à beira da estrada e deixou sua mente flutuar com as nuvens? Hoje, enquanto escrevo, tenho um ambiente perfeito para pensar. Estou a um height norueguês. Estou em um height norueguês, uma cabana, em um canal no interior de Sørland, na Noruega. Até onde sei, não há nenhum ser humano por perto, e se houvesse, não poderia dizer muito mais a ele do que o Jag Snaker Ike Norse. Eu não falo norueguês. Não há telefone, nem serviço de correio, nem encanamento de eletricidade. É quase que como estar de volta à selva. Quem poderia desejar uma situação mais propícia à escrita e ao pensamento? No entanto, encontro minha mente vagando por mil coisas que não têm nada a ver com este capítulo. Pergunto-me se o tempo vai clarear, então vou até lá para verificar o barômetro. Vou até a doca para ver se a Marta que vive no banco vai aparecer novamente. Escolho algumas flores silvestres para colocar em vaso. Lars estará aqui hoje mais tarde. Ele tem passado parte do seu tempo em sua cidade natal próxima, Kristiansand. Eu leio um pouco dos diários de Malcolm Murray. Arrumo um sanduíche de pasta de amendoim e uma cenoura da Califórnia bem cara para o almoço. Ouço as vozes das crianças e saio para ouvir mais de perto. Para mim, é maravilhoso ouvir crianças falando em língua estrangeira. Antes mesmo de terminar este parágrafo, ouvi um assovio familiar. Lars. Ele não deveria estar aqui pelas próximas 3 horas. Porém, é um desvio bem-vindo do pensamento que eu pretendia ter, mas que sempre considero como a parte mais difícil da escrita. Bebemos chá e lemos cartas de Massachusetts, Inglaterra, Illinois e Idaho. Agora Lars está afiando a foice antes de cortar a grama. Volto à minha máquina de escrever e ao meu pensamento. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Faça o processo de pensar. Será que sabemos fazer isso?
Estávamos viajando de carro com amigos, discutindo sobre o nosso grande amigo C.S. Lewis, o qual nenhum de nós jamais havia conhecido. Lewis pensava, disse o homem. É incrível o que se pode conseguir pensando de verdade. Nós concordamos. Quem poderia discordar disso? Houve uma longa pausa, então sua esposa disse. Sabe, acredito que é isso que está errado comigo. Eu nunca penso. Não realmente. A maioria de nós não tem nem a capacidade mental, nem a educação que Lewis tinha. Mas poderíamos ter a disciplina mental se tivéssemos uma mente para isso. A incapacidade de cultivar o poder da concentração pacífica é a maior causa do colapso mental, disse o grande médico William Osler aos estudantes de Yale em um domingo à noite, há muitos anos. Ele os exortou a obter poder sobre o mecanismo mental com algumas horas por dia de concentração tranquila na rotina, na ordem e em um sistema. A concentração é uma arte de aquisição lenta, mas pouco a pouco a mente é acostumada aos hábitos de alimentação lenta e digestão cuidadosa, através da qual somente você escapa da dispepsia mental. Pegue as palavras de Romanos citadas anteriormente para fazer um exercício inicial de pensamento. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O contexto é de autoavaliação. Será que entendemos nossa tarefa individual dentro do corpo de Cristo? Que dons temos recebido? Quais funções? Alguns de nós dizem que não sabem, outros darão uma resposta baseada na estimativa que outras pessoas fazem de nós. Suponha que tivéssemos que separar meia hora para pensar sobriamente sobre o que somos, e não somos capazes de fazer pelo bem de nossa igreja. Se começarmos submetendo tudo a Cristo e pedindo a Ele que mude nossas mentes e depois prosseguíssemos para nos concentrar fielmente nessas palavras, poderíamos ficar surpresos ao ver que temos desperdiçado energia ao fazer coisas que não somos aptos a fazer. Que estamos desperdiçando tempo fazendo coisas que não contribuem em nada para ajudar a igreja. E que temos falhado em fazer coisas que poderíamos fazer. Coisas que o Espírito de Deus traz à mente que está direcionada a Ele. A arte oriental da meditação não é, creio eu, semelhante à meditação cristã, mas talvez pelo menos uma lição poderia ser aprendida com ela, a de assumir uma postura especial. Não estou recomendando nenhuma em particular, mas qualquer postura em que se possa ficar quieto e alerta seria uma boa postura. Fechar os olhos tem sido geralmente considerado uma boa maneira de orar, porque filtra algumas distrações. Não tente não pensar em nada. Mantenha o pensamento, diz Paulo, e não esvazie sua mente. Ponha-o em Cristo, não em coisas terrenas. Colossenses 3:2. Uma frase da palavra de Deus pode ser tomada e repetida silenciosamente quando nos seja concedida. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Foi uma frase do primeiro capítulo de Efésios que pensei esta manhã, exercido pela sua força. Efésios 1:20. Para mim é útil começar com a palavra, esperando que Deus dirija e controle meus pensamentos dentro desse contexto, levando-me a outros à medida que Ele quiser. Haverá, é claro, espaços para escutar. Aqueles que trabalham com alcoólatras às vezes lhes dizem para não pensar. Este é um bom conselho em algumas circunstâncias. A mente pode ruminar assuntos que não ajudam, como eu sei muito bem, embora não no contexto do alcoolismo. Ocasionalmente me pego repassando muitas vezes alguma coisa mentalmente nas primeiras horas da manhã, muito antes do meu despertador tocar. Essa é uma má hora para pensar. Primeiro, porque é hora de dormir, e segundo, porque em todo caso não há nada que eu possa fazer sobre o que quer que seja essa hora. Alguém certamente fará uma objeção nesse ponto, mas eu executo meus pensamentos mais criativos às 2 horas da manhã. Escrevo poesias, planejo menus, preparo uma palestra, decido que investimentos vou fazer. O tipo de pensamento a que me refiro é pensamento destrutivo. O pensamento que produz a ansiedade, pensando no dia seguinte, de maneira proibida por Jesus. Ou o mais mortífero de todos, o que rumina as más lembranças. Um alcoólatra está em apuros no momento em que se permite pensar em uma bebida. Às vezes, é perigoso para ele se permitir pensar, porque esse pensamento terá precedência. Por isso é aconselhável que ele se levante e faça algo, ao invés de pensar. A transformação da mente produz uma visão transformada da realidade.
O que o mundo chama de real perderá sua clareza, e o que ele chama de irreal ganhará clareza e poder. Lendo homens como o apóstolo João, São Francisco de Assis ou François de Fénelon, a mente não renovada diz: esse homem não pode ser real, esquecendo que a santidade é de fato muito real. A santidade é de fato muito mais real, muito mais humana do que a não santidade, estando muito mais próxima daquilo que Deus nos criou para ser. O que o mundo vê como real é uma coisa. O que é real para o olho mais claro da fé é outra coisa bem diferente. Aquilo que é chamado de realismo na literatura geralmente trata o mal como se fosse a única realidade, e o bem como se fosse uma fantasia. Ele se concentra na lata de cinzas e na casa anexa ao quintal, ignorando a roseira no jardim da frente, que certamente é tão real quanto elas. É verdade que os personagens ruins nos romances muitas vezes são mais críveis do que os bons. Satanás é o melhor desenho dos personagens de Milton, disse C.S. Lewis. Sua explicação é a seguinte: o céu entende o inferno, e o inferno não entende o céu. Para nos projetar um personagem perverso, só temos que parar de fazer algo, e algo que já estamos cansados de fazer. Para nos projetarmos em um bom personagem, temos que fazer o que não conseguimos e nos tornar o que somos. Essa citação está no prefácio do Paraíso Perdido, de C.S. Lewis. Cristo nos chama a fazer isso, o que não conseguimos, e a ser isso, o que não somos. Ele nos pede que andemos sobre as águas. Pedro conseguiu fazer isso, mas apenas por alguns passos, apenas durante aqueles segundos em que seu olhar estava cravado em Cristo. Sua mente fixa, por assim dizer, nas coisas do alto, porém, quando ele olhou em volta, afundou. Isso nada mais é do que uma visão transformada da realidade, que é capaz de ver Cristo como mais real do que a tempestade, o amor mais leal do que o ódio, a mansidão mais real do que o orgulho, a longanimidade mais real do que o aborrecimento, a santidade mais real do que o pecado. João, São Francisco e Fénelon, homens santos no sentido mais forte, estavam profundamente conscientes de seu próprio pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Escreveu o primeiro. O jovem Francisco passou horas em oração, angustiado em uma gruta perto da sua cidade, confessando e lamentando seus pecados. Seu rosto estaria exaurido de sofrimento, até que um dia ele saiu em paz, sabendo que Deus o havia perdoado. Ficamos espantados com nossa cegueira anterior ao vermos emitir do fundo do nosso coração todo um enxame de sentimentos vergonhosos, como répteis imundos rastejando para fora de uma caverna escondida. Escreveu Fénelon a uma senhora em 1690. O homem que é mais realista sobre sua própria necessidade é aquele que mais provavelmente dará as costas para ela e se voltará para a realidade brilhante de um Salvador. O mal nunca é uma realidade em si mesmo, o que significa que ele não tem existência além do bem, do qual é uma corrupção. O inferno não tem luz, é tenebroso. Portanto, quanto mais claramente apreendemos a natureza do mal, maior é a nossa repulsa e mais genuinamente damos as costas a ele e acolhemos a verdade. Isso é o que faz verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Não a pobre autoindulgência que hoje se passa por honestidade quando as pessoas compartilham suas piores atitudes a fim de obter não perdão, mas meramente simpatia e o sentimento comuns. Há uma admissão de imperfeição, culpa ou problema, que não é o mesmo que uma confissão genuína de pecado. Em vez disso, ela cheira mais ao desejo de ser um com a multidão do que um com aquele que o mundo odiava. Jesus falou repetidas vezes aos seus discípulos sobre o ódio que eles sentiriam se fossem fiéis a ele. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e as suas obras são más. João 7:7. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiam a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Precisamos ter cuidado para que a nossa ânsia de expor nossa escuridão interior não se torne uma exibição ou até mesmo uma celebração que obterá para nós aceitação junto àqueles que realmente amam as trevas ao invés da luz. O homem que resolutamente dá as costas à escuridão e se volta para a luz não terá muito apoio popular. O verdadeiro contador da verdade, como Sócrates, previu há muito tempo, terá seus olhos arrancados. Assim tem sido, assim sempre será. Nós não arrancamos os olhos hoje em dia, não na sociedade civilizada. Simplesmente dizemos ao homem que sai do caminho largo e vai para o estreito, que ele está obcecado, que não está em contato com seus sentimentos, que ele é um benfeitor, um desmancha-prazeres, um santinho. Qualquer rótulo que exonere o resto de nós da responsabilidade de sermos como Cristo. Temos pena da sua ingenuidade, sua estreiteza, sua irrealidade, nunca suspeitando que possa haver em nosso meio alguns poucos cujas mentes estão fixas nas coisas do alto. Ver Colossenses 3:2. Porque suas vidas estão escondidas em Cristo. Quem por um momento tem discernido de forma vaga e fraca, de longe e escondido, não desprezes dele toda a excelência, prazer e poderes que tem e não tem existência. Sim, em meio aos homens sempre lembrado ele seja, atingido com solene e doce surpresa. Muda os escárnios, o riso a gerar, somente a dominância do sincero olhar. Uma mente renovada tem uma concepção totalmente diferente, não apenas da realidade, mas da possibilidade. Um afastamento do reino deste mundo para o reino de Deus fornece todo um conjunto de valores baseado não na palavra humana, mas na palavra de Cristo. As impossibilidades se tornam possibilidades. A mente mundana diz: olha, eu sou humano, não espere que eu ame aquela mulher, não depois do que ela fez à minha família. Isso é impossível. Por sua vez, a palavra de Cristo é: ame seus inimigos, faça o bem àqueles que te odeiam. Isto é realmente impossível, pois era impossível para Pedro andar no mar até que ele obedecesse a ordem. A mente transformada de dentro começa a pensar os pensamentos de Cristo. Algumas vezes achei necessário recusar deliberadamente pensamentos sobre o que alguém me fez e pedir ajuda para me deter no que Cristo fez por essa pessoa e sobre o que Ele quer fazer por ela e por mim. Pois estou certo de que o tratamento que dispenso às pessoas depende de como eu penso sobre elas. Este hino é muitas vezes uma oração útil para se fazer. Que a mente de Cristo, meu Salvador, viva em mim dia após dia, e tudo que eu diga e tudo que eu for, que Ele controle com poder e amor. Quando Paulo foi visitar os Coríntios, uma igreja muito necessitada de correção e purificação, ele foi em fraqueza, temor e grande terror, mas com uma determinação: nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, de 2 a 3. Ao encarar um temido encontro com alguém, me ajudou tremendamente a assumir a determinação de Paulo, procurando ver aquela pessoa apenas no contexto da cruz. Esse método simples coloca a imaginação em jogo. A imaginação é um poder que certamente nos foi dado para nos capacitar a participar da experiência de outrem. Cristo conhece e ama a pessoa e transformará a minha mente para que eu a veja de uma forma que não conseguia ver antes: amada, perdoada, redimida. Assim, ao oferecer à mente e à imaginação, eu assumo minha posição sobre a cruz de Jesus. Lá as coisas parecem muito diferentes do modo como elas aparentam, ao eu solitário. Consequentemente, a única realidade que eu seria capaz de enxergar torna-se mais fraca à medida que a realidade brilhante que pode ser vista pela fé se torna ainda mais brilhante. Essa é uma nova visão, a decisão deliberada de pensar os pensamentos de Cristo, permitindo que ele remodele a mente, leva uma maneira diferente de enxergar, que por sua vez leva uma maneira diferente de se comportar em relação aos outros. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12, 2. Um dos grandes dons do meu marido é a simpatia. Ele conhece as pessoas com facilidade e rapidez, o que as deixa à vontade. Eu não. Ele me ajuda dando o exemplo, e eu estou aprendendo, mas também preciso da palavra dele.
Recentemente, ele me falou sobre eu não ter sido tão amigável quanto eu deveria com uma estranha. Minha resposta imediata à sua observação foi raiva. Aconteceu que aquela estranha em particular era uma jovem que me parou em um hotel e se dirigiu a mim por um apelido usado apenas por minha família e velhos amigos. Meu aborrecimento ficou aparente, disse Lars, apesar de eu ter sorrido, saudando e expressado interesse no que ela estava fazendo. Lars me deu um breve sermão, nada que eu já não soubesse. Por que ele deveria me dar um sermão? Eu estava pensando. Ele revela impaciência com as pessoas às vezes. E além disso, aquela garota não tinha nada que ter. Minha reação foi real. Foi honesta. Ou seja, certamente foi o que me veio à mente primeiro. Eu não disse em voz alta nada do que estava pensando. Mas o que eu estava pensando era no padrão antigo, não no novo. Não na mente de Cristo. A realidade é muitas vezes maligna. Há uma crença comum de que uma expressão franca do que a pessoa naturalmente sente e pensa é sempre uma coisa boa, porque é honesta. Isto não é verdade. Se os sentimentos e pensamentos são errados em si, mesmo de que modo expressá-los verbalmente pode significar algo bom, parece-me que eles adicionam 3 pecados: sentimento errado, pensamento errado e ação errada. Eu sabia que meus pensamentos para com aquela moça eram errados, e meus pensamentos, enquanto Lars estava me exortando, eram muito piores. Então o Espírito Santo me lembrou da verdade. Deixe que Deus remodele sua mente. Ponha sua mente nas coisas celestiais. Pense em Cristo. Foi o novo pensamento que veio. Mas de onde ele veio? Não foi de mim. Não foi de uma mentalidade secular. O Espírito Santo lembrou-me. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém o que atende à repreensão adquire conhecimento. Provérbios 15:32. Senhor, ajude-me a encarar a verdade do que Lars está me dizendo, em vez de bloqueá-la por autodefesa. Eu orei. A mente natural prefere o argumento à obediência, as soluções à verdade. Quando a verdade é apresentada, a resposta imediata da mente natural é não. De jeito nenhum. Ela se recusa a ser exortada pela verdade. Ao pensar em Cristo, senti dissipar a minha resistência à verdade das palavras de Lars. As réplicas que eu havia pensado em fazer morreram em minha língua. A submissão à autoridade de Cristo traz autoridade sobre o eu. O anseio por unidade caracteriza a mente renovada. Nenhum cristão pecador pode aceitar alegremente divisões no corpo de Cristo. Quando elas surgem por causa de inveja, ciúme, espírito partidário, competição, ressentimento ou desejo de reconhecimento, e essas são as maiores causas de separação, elas revelam o velho estado de espírito. Os autores das epístolas incitam repetidamente os crentes a pensarem da mesma forma, a serem uma única mente, da mesma mente, unidos em suas mentes. Como podemos ser de outra forma se temos de fato a mente de Cristo? É surpreendente a frequência com que as coisas que são chamadas de discordância, após serem submetidas a um exame, provam ser simples antipatia. Não concordo com você. Muitas vezes não significa nada mais do que não gosto do que você diz. Os fariseus, famosos pelo conhecimento que tinham da lei, alegaram discordar de Jesus. Suas respostas revelavam suas discordâncias como sendo ódio à verdade. Antes de abrirmos a boca para protestar, podemos considerar cuidadosamente a possibilidade de discordarmos, apenas porque o acordo nos custará algo, nos incomodará, será prejudicial aos nossos interesses particulares. Um caso em questão, enquanto escrevo, é a recusa dos controladores aéreos do Canadá em permitirem que os voos dos Estados Unidos utilizem o espaço aéreo canadense. A demissão de nossos controladores, eles alegaram, tornou todos os voos dos Estados Unidos inseguros. Isso durou 2 dias, e então, sem nenhuma mudança na situação de nossas torres de controle, eles cederam e permitiram o uso de seu espaço aéreo. A discordância deles, ostensivamente fundamentada em uma razão real, tornou-se um acordo sem que o motivo tivesse mudado. O processo democrático, quando se trata de votar na igreja para o novo pastor, a compra de um novo terreno, a renovação da cozinha da igreja ou a seleção de diáconos, presbíteros ou sacristia, tanto quanto no âmbito político, provavelmente depende muito mais do gosto do que o pensamento.
As pessoas ou gostam das coisas ou não gostam delas e preferem evitar o trabalho real de pensar. Elas tiveram tão pouca prática que são incapazes de distinguir entre razão e preferência pessoal. A falta de prática não é a única explicação para essa incapacidade. A rejeição da autoridade reduz tudo a questões de gosto. Onde não há absoluto, há apenas moda. Isso é algo sério e que os cristãos devem criticar com a mente de Cristo. De que forma pensamos nas questões atuais, fome, crises ambientais, as questões de armamento e os muitos processos criados pela desumanização que resultam do que poderíamos chamar de tecnolatria? Questões como divórcio, aborto, dessexualização da sociedade, homossexualidade, engenharia genética. A maioria de nós se sente totalmente indefesa diante de todos os horrores que vemos sobre nós. Não percamos a perspectiva. É no contexto do mundo conforme visto nas Escrituras, o mundo criado e sustentado por Deus, um mundo corrompido, mas que ainda será redimido, que devemos olhar para essas notícias. Devemos ativar nossa compreensão dada por Deus de que existem forças invisíveis em ação. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Efésios 6, 12 e 13. Não estamos limitados no sentido comum ao que uma pessoa pode fazer. O Senhor e seus exércitos lutam por nós. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Antes de mais nada, devemos aplicar essas palavras no nosso próprio pensamento. Em cada um de nós há sofismas, pretensões, argumentos que soam bem, mas que são enganosos e que Romano Guardini chama de aflições do coração, que assumiram proporções intelectuais. Dr. Charles Stanley, pastor da primeira igreja batista em Atlanta, mostra como se desenvolvem as fortalezas. Elas começam com um pensamento, que se torna uma consideração. Uma consideração desenvolve-se em uma atitude que os leva à ação. A ação repetida se torna um hábito, e um hábito estabelece uma base de poder para o inimigo, ou seja, uma fortaleza. Quando nos perguntamos por que continuamos a fazer algo que desprezamos, aqui está a explicação. O inimigo fez uso de uma área de fraqueza e a transformou em sua base de poder, e ele nos atinge repetidamente. As únicas armas adequadas para lidar com tais fortalezas são aquelas que são poderosas por meio de Deus. Elas são armas espirituais. Aquele que tem a mente de Cristo não necessariamente entende todos os mistérios. Ele está disposto, de fato, a permanecer em forte oposição a qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus. Não importa o que seus oponentes possam dizer. Não importa se ele pode ou não refutar com sucesso os argumentos dos seus opositores. Maturidade é a capacidade de levar a questão não respondida com fé, mantendo-se fiel à palavra pela qual vivemos. Uma mulher que tinha sido ferozmente atacada em público por algo que havia escrito sobre uma verdade particularmente impopular me disse: Elizabeth, não posso responder àquelas pessoas. Não sei o que dizer a alguns dos argumentos delas, mas não tenho medo deles, porque sei que estou certo. Esse trechinho está naquele livro dela, Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. É um assunto delicado tomar essa posição, porque o perigo do fanatismo espreita da esquina, mas o homem cujo olho se volta unicamente para a glória de outro é confiável. Paulo deu ao jovem Timóteo instruções específicas sobre a ordem na igreja, a conduta dos diáconos, das mulheres, dos mais velhos, das viúvas. Sem dúvida, essas foram questões explosivas nos dias dele, bem como são nos nossos. Paulo sabia bem quão difícil seria para Timóteo se ele se posicionasse com firmeza. No entanto, ele disse: ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, não tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade,
supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 2-6. O discípulo tem a intenção de compelir cada um de seus pensamentos para rendê-los em obediência a Cristo. Faria bem em testar a si mesmo, fazendo-se as seguintes perguntas. 1. Busco a glória de quem? 2. Isso vai a favor ou contra o conhecimento de Deus? 3. Tenho cedido minha mente a sãs palavras? 4. Tenho mania por questões verbais e contendas? 5. Para mim, mais importante é entender do que obedecer? 6. Para mim, mais importante é saber do que crer? 7. Um lado da questão será inconveniente para mim? 8. Eu rejeito uma verdade particular porque ela me será um inconveniente? Não há fim para os sofismas que somos capazes de substituir por um pensamento claro. Pragmatismo. Aquilo é certo se funciona para mim. Viabilidade técnica. A ciência encontrou uma maneira de fazer isso, então vamos fazer. Relevância. Eu posso me identificar com isso. Conforto. Eu me sinto confortável com isso. Felicidade. Eu me sinto feliz com isso. Moderação. Eu certamente não quero ir a extremos. Obrigação. Eu devo isso a mim mesmo. Responsabilidade. A vida é minha. E assim por diante. Suponha que estejamos abordando uma questão de justiça. Direitos humanos, aborto, divórcio, masculinidade e feminilidade. Se primeiro colocarmos no papel todas as opiniões populares atuais sobre esses assuntos e depois fizermos as perguntas que eu sugeri, será que poderemos encontrar nas escrituras respostas que seriam relativamente revolucionárias? Sobre a justiça. Para o cristão, isso sempre significa igualdade? Jesus contou a história de um homem que contratou trabalhadores em diferentes momentos do dia e pagou o mesmo salário a todos ao final do dia. Aqueles que tinham sido contratados primeiro resmungaram por causa do valor pago. Ei, como é que esses caras... Embora fosse exatamente o valor acordado. O fazendeiro tinha o direito de ser generoso se escolhesse ser. Jesus mostra nessa história o significado de muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. É justo? Nós perguntamos, mas estamos fazendo a pergunta errada. Sua ênfase sempre foi na pureza do coração e no amor, e não na lei. Ele penetrou os segredos dos corações que faziam as perguntas e encontrou neles fortalezas de resistência à verdade. Sobre os direitos humanos, quantos manifestantes estariam na marcha se ela fosse limitada àqueles que primeiramente tivessem cedido seus direitos? Sobre aborto, que argumentos a favor do aborto continuariam de pé se a coisa descartada fosse chamada de bebê, em vez de tecido ou de produto da concepção? Temos permissão para perguntar se trata de um ser humano? Nossa resposta vem de Deus ou do homem? Sobre o divórcio, quantos buscariam um divórcio se a felicidade do outro fosse a coisa que a pessoa busca acima da sua própria? Sobre a masculinidade e a feminilidade, quantas discussões sobre papéis, igualdade e personalidade chegariam ao fim se a sexualidade fosse vista não como uma questão biológica, mas como uma questão teológica? Um mistério glorioso de dois seres complementares que carregam a imagem do Deus invisível? Se levarmos cada pergunta, doutrina ou problema diretamente à presença de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e perguntarmos: qual o caminho para o reino dos céus? A resposta estará lá. O discípulo que honestamente procura deixar Deus renovar sua mente irá direcionar suas energias não para resolver as exceções, as lacunas ou os pontos sensíveis da lei, mas para uma total rendição de amor e obediente. Então, com seu coração aberto ao Espírito de Deus, ele estará em condições de aprender a sabedoria. A oração de tal homem ou mulher será: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. O cristão disciplinado será muito cuidadoso com o tipo de conselho que procura dos outros. O conselho que contradiz a palavra escrita é um conselho ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda neste conselho. O poder de Deus não se manifesta na sabedoria dos sábios, o filósofo, o cientista, o crítico, o psiquiatra, nem na prudência dos prudentes, o político, o homem de negócios bem-sucedido, o conselho fiscal, mas em Cristo. Cristo pregado na cruz. O que poderia ser mais útil e tolo para o mundo do que isso? Quem poderia pedir sabedoria a um homem em uma cruz? Veja onde isso levou.
mas foi a cruz que nos salvou. Cristo foi pregado na cruz para que pudéssemos não mais viver para nós mesmos, mas para Deus. Não é bem aqui em nossa determinação para conseguir o que queremos quando queremos que começam tantos problemas para os quais procuramos ajuda profissional? Não seria possível encontrar nossa resposta rapidamente se nos curvássemos aqui primeiro? Eu encontrei. Eu sei que é verdade. Também sei que há quem se opõe imediatamente, dizendo que isso é muito simplista. A essas pessoas eu responderia simplesmente que este é um livro sobre disciplina cristã. Este é um livro sobre pontos de partida. Ele é dirigido às pessoas que reconheceram seu mestre, e a palavra dele é um quadro de referência delas. Paulo advertiu severamente Tito para ter cuidado com os homens que viram as costas para a verdade, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Muitas doenças físicas, mentais e emocionais certamente devem vir da desobediência. Quando a alma é confrontada com uma alternativa de certo ou errado e opta por embaçar a distinção, dando desculpas para sua perplexidade e frustração, ela está exposta à infecção. O mal tem a oportunidade de invadir a mente, o espírito e o corpo, e a pessoa doente vai até um especialista que diagnosticará seu problema. Às vezes o paciente sabe bem qual é o seu problema e por isso mesmo não consultou o Senhor, temendo que ele vá dizer: confesse, dê a volta, pare com essa indulgência, não tenha piedade de si mesmo. Perdoe aquela pessoa, devolva o que você deve, peça desculpas, diga a verdade, negue a si mesmo, considere o bem-estar do outro, dê sua vida. É provável que a pessoa escolha um conselheiro que ouça sem julgamento a sua história e talvez suavize ou descarte como injustificado qualquer sentimento de culpa que venha à tona. Sua interpretação dos segredos revelados pode ser mais palatável do que aquela que o paciente teria encontrado para si mesmo nas páginas da Bíblia, pois a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que conselheiro humano, mesmo com credenciais acadêmicas acima de qualquer repreensão, pode, sem a ajuda da palavra viva, perfurar até o lugar onde a alma e o espírito se dividem? Recorrer à ajuda de alguém qualificado para ajudar, cujo deleite está na lei do Senhor, em cuja lei medita dia e noite, muitas vezes conduz para fora da confusão e da escuridão. A necessidade de expor o caso a outro, o esforço de ordenar todos os fatores, articulando-os, apresentando-os à luz do dia, a outra inteligência, e depois olhando-os razoavelmente juntos e orando por cada detalhe do caso, pode ser uma experiência maravilhosamente esclarecedora. Deus não é autor da confusão. Ver 1 Coríntios 14, 33. A promessa dele é: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Salmos 32, 8 a 11. Muitos anos atrás, meu marido e eu estávamos diante de um negócio muito complicado, de comprar uma casa, mudar para este imóvel e alugar a casa da qual estávamos saindo. O momento parecia totalmente impossível. Não podíamos nos mudar até que a nova casa estivesse pronta. Não podíamos prometer a futuros inquilinos quando nossa casa antiga estivesse disponível. E tínhamos uma família que precisava desesperadamente se mudar por onde nós estávamos. O que fazer? Meus pensamentos tiveram que ser levados cativos por causa disso. Levar cativos os pensamentos não é um negócio gentil. Eles não querem vir, mas Cristo é mestre em nossas vidas, o que inclui dificuldade de moradia. Então os pensamentos simplesmente tiveram que ser encurralados. Não parecia haver saída para o emaranhado, e no momento em que eu pensava que tinha os fugitivos capturados em segurança, eles encontravam outra rota de fuga e iam embora. Lars e eu colocamos tudo diante do Senhor o mais completamente que pudemos.
Oramos por todas as pessoas de quem dependíamos para tomar nossas decisões e por aqueles que dependiam das nossas decisões, pedindo ao Senhor que provesse tanto para elas quanto para nós e que nos deixasse claro o que deveríamos fazer. Então começamos a fazer o que parecia razoável e possível, um passo de cada vez, confiando em Deus para fazer o que parecia estar além da razão e que parecia impossível, o que era a maior parte. Ele respondeu às nossas orações. Agora nos encontramos em outra situação semelhante, mas ainda mais complicada. Lars está longe e ontem, enquanto eu estava sozinha orando as mesmas palavras que oramos juntos há 2 anos, peguei uma Bíblia e abri aleatoriamente. De imediato, meu olho caiu em uma nota que eu havia escrito na margem do Salmo 18. Orando por inquilino. E na data que estava a 1 semana de ser exatamente 2 anos atrás do dia de ontem. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é aprovada. Salmos 18, 28 a 30. Eu escrevi isso na margem sobre orando por inquilino, com uma nova data. Fui encorajada a confiar, levando cativos meus pensamentos desobedientes, isto é, minhas dúvidas, meus temores. Nota posterior, encontramos um inquilino exatamente na hora certa. Estamos ansiosos para ter uma mente disciplinada? Podemos testar prontamente que tipo de mente temos analisando as descrições bíblicas dos 2 tipos. Mente carnal é entorpecida, Lucas 21, 34. Reprovável, Romanos 1, 28. Depravada, Romanos 1, 28. Controlada pela natureza humana, Romanos 8, 7. Inimiga de Deus, Romanos 8, 7. Inevitavelmente oposta aos propósitos de Deus e não pode nem irá seguir as leis do Senhor para viver. Romanos 8, 7. Não enxerga nada além das coisas naturais. Romanos 5, 8. Uma mentalidade formada pela natureza baixa e que significa morte. Romanos 8, 5. Endurecida. Efésios 4, 18. Insensível, cega em um mundo de ilusões. Efésios 4, 18. Se preocupa com as coisas terrenas, Filipenses 3,19. Fervilha com conceitos fúteis, Colossenses 2,19. Inflada por imaginação não espiritual, se metendo em assuntos dos quais não sabe, Colossenses 2,18. Impura, Tito 1,15. Corrompida, Tito 1,15. Por sua vez, a mente obediente a Cristo mostra um conjunto muito diferente de características. Vigilante, Lucas 21, 36. Mais aberta, Atos 17, 11. Tem grande interesse, Atos 17, 11. Ávida, Atos 17, 11. Humilde, Filipenses 2, do 5 a 9 e Colossenses 3, 12. Espiritual, Romanos 8, 6. Busca as coisas do Espírito, Romanos 8, 6. Vida, Romanos 8, 6. Paz, Romanos 8, 6. Justa, Efésios 4, 24. Reta, Efésios 4, 24. Fortaleza, 2 Timóteo 1, 5. Tem autocontrole, 2 Timóteo 1, 7. Modéstia, Tiago 3, 13. Sobre a sabedoria que não vem do alto, Tiago diz que é terrena, animal e demoníaca. Ela abriga o ciúme amargo e a ambição egoísta, com os quais vem a desordem e o mal de todo tipo. A sabedoria do alto, por outro lado, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago 3, 15 e 17. A mente semelhante à de Cristo não dá nenhum valor àquilo que o mundo valoriza e considera como sendo de suma importância aquilo para o qual o mundo atribuiu nenhum valor. Sou cristã há quase meio século, mas tenho um longo caminho a percorrer. Quando estou diante de uma decisão de qualquer tipo, se examino meu coração e minha mente, quase sempre encontro muitas características da mente não renovada e apenas sugestões tênues das renovadas. Estou vigilante? Às vezes. Mas deixe-me apenas tentar orar cedo pela manhã ou manter minha mente atenta quando outra pessoa está liderando em oração. No momento em que acho que encontrei um pouco de generosidade, vejo que isso se aplica apenas à minha atitude em relação a certas pessoas, não em relação a qualquer pessoa que possa estar tentando me matar. Se eu detecto uma vez na vida, outra na morte, o que parece ser uma pequena pitada de humildade, e o que estou fazendo detectando afinal?
Alguém me envia uma resenha de um dos meus livros, como a que acabou de sugerir que alguns leitores diriam que este livro é baseado em um olhar superficial sobre as escrituras. Ou ouço um relato de uma palestra que supostamente eu deveria ter dado, mal representada, mal citada, citada fora do contexto, mal compreendida ou censurada com um leve elogio, e estou acabada. Eu vou atrás das coisas do Espírito? Bem, às vezes. Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Meu coração está faminto e sedento de retidão. Paz de espírito? Sim, quase sempre, exceto quando chego em casa após uma longa viagem e encontro a pilha de trabalho na escrivaninha. Se eu quiser amar o Senhor meu Deus com toda a minha mente, não haverá lugar nela para a carnalidade, para o orgulho, para a ansiedade, para o amor a mim mesmo. Como a mente pode ser preenchida com o amor do Senhor e ter espaço para coisas como essa? Quando as descubro, só posso orar. Senhor, me perdoa. Ofereço-te novamente meu corpo como sacrifício vivo, pedindo-te que o aceites como um ato de adoração e que continue seu santo trabalho de transformação na minha mente de dentro para fora, para que eu possa glorificar-te mais dignamente, em nome de Jesus. Ao longo da nossa vida terrena, é sempre no ponto de necessidade, aquele momento de crise em que nos propomos alguma solução ou resposta, ou mesmo alguma fuga, que nos é oferecida a oportunidade de escolher. Aceitaremos as soluções, respostas e fugas que o mundo oferece, e há sempre muitas delas, ou a alternativa radical mostrada à mente sintonizada com a de Cristo. Os caminhos do mundo se exaltam contra Deus. Às vezes eles parecem racionais e atraentes para o discípulo mais sincero, mas Cristo nos diz então o que disse aos seus discípulos há muito tempo, quando muitos deles já haviam desistido com repulsa. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Se respondermos como Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 67 e 68. Nossos pensamentos rebeldes são capturados mais uma vez. O caminho da santidade é novamente visível. O discípulo dá um passo adiante através do portão estreito.